dia a todos e todas. Sou a professora Maria Julieta Weber, professora do Departamento de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Programa de Pós-Graduação em História, e hoje estarei aqui fazendo a mediação, né, desta mesa redonda, intitulada Transições no Brasil e em Portugal, a propósito dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Estamos hoje no dia 25 de abril de 2024 e estamos nos referindo ao 25 de abril de 1974. Este evento de extensão é uma realização do Grupo de Pesquisa História e Intelectuais, Cultura, Política e Memória, e todos nós, então, do grupo, agradecemos e damos saudações aos participantes, e de forma especial aos palestrantes de hoje, o professor João Paulo Avelãs Nunes, da Universidade de Coimbra, e o professor Luciano Arone de Abreu, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Esta é também uma atividade que faz parte do cronograma da disciplina do Programa de Pós-Graduação em História, denominada Tópicos Especiais, Intelectuais, Representações e Intervenções na Realidade. Aí nós temos dois pontos: Brasil, entre parênteses, América Latina, porque o Brasil está dentro da América Latina, e Europa nos séculos 20 e 21. Essa disciplina é ministrada pelo professor João Paulo, pelo professor Anderson, né, e por mim também. Agradecemos, portanto, ao Programa de Pós-Graduação em História, de forma especial, ao setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, aqui na presença da professora Rosângela Petuba, e de forma especial à coordenação do Museu Campos Gerais, hoje aqui especialmente nas pessoas do professor Robson Laverde, do professor Newton C. Batista. Este local aqui, né, o Museu Campos Gerais, onde hoje, então, justamente hoje, no dia 25 de abril de 2024, comemoramos os 50 anos do dia 25 de abril de 1974, ou o dia que ficou conhecido como o Dia da Revolução dos Cravos. É, de fato, uma grande honra, alegria e inspiração comemorarmos os 50 anos do 25 de abril em terras brasileiras e, mais especialmente, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. O objetivo dessa mesa redonda é pensarmos, é dialogarmos sobre acontecimentos que apontam para transições, tanto em Portugal quanto no Brasil. E para além da própria pluralidade, né, que o termo possa evocar, a noção de transição aqui diz respeito, de acordo com Hannah Arendt, a um intervalo de tempo a ser determinado por coisas que não são mais e por coisas que não são ainda, ou por um intervalo permeado por diferentes temporalidades e experiências fragmentadas. E, se quisermos ser mais específicos, transições demarcam-se por linguagens do passado, mas fundamentalmente por possíveis futuros. Assim, 2024 é também o ano que completamos 60 anos do golpe militar no Brasil, precisamente na madrugada do dia 1º de abril de 1964, que certamente, não apenas por coincidência, é também conhecido como o Dia da Mentira. Né? Mentiras essas que, incrível, vexatória e surrealmente, ainda precisamos combater nos dias de hoje. Porém, comemoramos também, em 2024, os 40 anos do movimento brasileiro conhecido por Direta e Já, que em 1984 clamou nas ruas desse país pelo direito ao voto e pelo fim da ditadura militar no Brasil. Lutava-se pela volta da nossa democracia, e da qual é preciso registrar hoje. Ninguém, e falácia alguma, irá mais nos tirar. Vamos rememorar com o nosso querido Chico Buarque de Holanda
pois comemorar é preciso. Cale-se, nunca mais, pois amanhã já é hoje e vamos sim ser outro dia. O mesmo Chico Buarque, que em 1974 cantava ao movimento de 25 de abril em Portugal, pedindo urgentemente algum cheirinho de alecrim. Cantava Chico: sei que está em festa, pá, fico contente. E enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também que é preciso, pá, navegar, navegar. Isso porque em Portugal já se havia transmitido pelos emissores associados de Lisboa, na noite de 24 de abril, a senha da Revolução. Primeiramente com a música E Depois do Adeus, cantada por Paulo Carvalho. Posteriormente, também outra música viria como senha de confirmação da Revolução, à meia-noite, e, portanto, já no dia 25 de abril de 1974, na Rádio Renascença de Lisboa, desta vez cantada por Zeca Afonso, que cantava: Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. 25 de abril sempre, viva os 50 anos da Revolução dos Cravos, viva a democracia sempre. Obrigada. Passo a palavra agora à professora Rosângela Petuba, professora do Departamento de História, professora do Programa de Pós-Graduação em História e hoje representando o setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Professora, por favor, agradecemos a sua presença. Obrigada. Deixa eu levantar. Bom, então, bom dia a todos aqui presentes. Eu quero dar boas-vindas, em nome do setor Ciências Humanas, Letras e Artes, aos professores João Paulo Avelan, da Universidade de Coimbra, Nunes, e ao professor Dr. Luciano da PUC. Quero saudar, como já bem disse a professora Julieta, a iniciativa desse debate, Eu acho muito importante que nós não esqueçamos, Porque as gerações anteriores sabem o que custou esse processo que hoje nós vamos viver aqui, que nós vamos relembrar aqui. E é muito importante que nós nos dediquemos a refletir nesse momento em que as sombras, movimentos, a gente assiste estarrecidos, movimentos que nós julgávamos sepultos da história, emergirem. Então, é importante que a gente reflita junto, que a gente se inspire junto e que a gente se organize e também resista junto, A nossa geração não passará ilesa desse combate. Nem intelectual, nem material e nem político. Eu dizia agora para o João que quando eu estive fora, eu me perdi lá, e acabei num cemitério em Roma, onde eu encontrei o túmulo de Anita Garibaldi e o túmulo de, eu não estou lembrando o nome dele, mas era um sindicalista que se resistiu ao fascínio de Mussolini, organizou os trabalhadores e no final da Segunda Guerra ele foi fuzilado pelos nazistas. E no túmulo dele, na Itália, havia um ramalhete de cravos vermelhos, frescos, dando a entender que ele era todos os dias reposto. Eu falei, esse cara aqui tem um pezinho na luta, e realmente foi muito. Então, assim, é um símbolo muito forte, Eu quero agradecer, quero saudar ao Programa de Pós-Graduação em História, da UEPG, ao Grupo de Pesquisa História Intelectuais, Cultura Política e Memória, e desejar que nós tenhamos uma manhã de muita reflexão e de muita inspiração. Sejam todos muito bem-vindos. A casa é sua, fiquem à vontade.
Vou pedir para me retirar. Muito bem, muito obrigada, professora Petuba. Já tem os compromissos, né, com o setor, mas agradecemos muito, né, a sua presença, a sua fala. Passamos, então, a palavra ao Luciano. Luciano, muito obrigada, né? Eu vou, só vou pedir uma licencinha, se o Luciano e o João me permitirem ainda, mesmo com atraso, para que eu faça a leitura, uma breve leitura, vamos dizer assim, do extenso currículo, tanto do Luciano quanto do professor, né, os dois professores. Pode ser? Claro. Pode ser. Então, eu vou já fazer aqui a leitura, como eu disse, de uma forma breve, mas é importante que a gente fale aqui que o professor Dr. Luciano Aron de Abreu é professor titular do programa de pós-graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, universidade da qual é editor-chefe da editora universitária, é mestre em História do Brasil e doutor em Estudos Históricos Latino-Americanos pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, realizou o pós-doutorado pelo Instituto de Ciências Sociais, o ICS, né, da Universidade de Lisboa, é coordenador do grupo de pesquisa Autoritarismo Político e Imprensa no Brasil Contemporâneo, e do grupo de pesquisa Corporativismo em Perspectiva Comparada, participa da Rede Internacional de Estudos do Corporativismo, da Rede Internacional de Estudos dos Fascismos, Autoritarismos, Totalitarismos e Transições à Democracia, o REFAT, né, e das Direitas, História e Memória, e também das Conexões Lusófonas, Ditaduras e Democracias em Português. O professor Dr. João Paulo Avelanz Nunes é professor associado da seção de História, do Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é licenciado em História, profissionalizado em Ensino de História, mestre em História Contemporânea de Portugal, doutor em História Contemporânea pela Universidade de Coimbra e também graduado em História e Memória do Holocausto pela Escola Internacional de Estudos do Holocausto do Yad Vashem, em Jerusalém, Israel. É diretor do curso de Patrimônio Cultural e Museologia da FUC e coordenador da comissão instaladora da Rede Memórias, Identidades e Patrimônio Cultural. Vice-coordenador da Rede de Estudos dos Fascismos, Autoritarismos, Totalitarismos e Transições para a Democracia, a REFAT, é investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, o 620, e ainda professor associado estrangeiro do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professores, uma grande honra, agradeço muito, peço desculpas um pouquinho pelo atraso e passo a palavra para o Luciano. Bom, bom dia a todos, eu não sei se me ouvem bem agora. Sim? Então, deixa eu começar agradecendo, claro, a Julieta pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar dividindo essa mesa com o João. Tá? Eu sinto muito por não poder estar aí com vocês pessoalmente, né? Mas aquelas coisas que a gente acaba, às vezes, não tendo, né, como escapar, são tantas as demandas de aulas, de atividades, de orientações. Então, infelizmente, não foi possível estar aí em Ponta Grossa com vocês, mas é um prazer estar dividindo essa mesa, né, com o João, que, enfim, temos tantas parcerias e o grande amigo. Né? Eu começo, vou procurar ser breve, né, para a gente poder conversar um pouco melhor depois, mas eu começo dizendo o óbvio, né? Claro, 25 de abril sempre, ditadura nunca mais, então 25 de abril sempre, 1º de abril nunca mais, né? Mas eu preciso dizer o óbvio também, que a democracia nunca é um regime consolidado, né? É um regime sempre em construção, em permanente construção, e os casos de Brasil e Portugal bem ilustram hoje. Eu vou fazer um breve paralelo aqui do 25 de abril e do 1º de abril, né? Mas justamente no ano do cinquentenário da Revolução dos Cravos, o Chega dobrou a sua bancada na Assembleia da República em Portugal. Então esse é o sinal de alerta, né? Que precisamos
estar atentos, né? No Brasil, tivemos o 8 de janeiro, esse ano, uma clara tentativa golpista, mas nós passamos os últimos 4 anos com ameaças golpistas frequentes e permanentes, né? Então, o que eu quero dizer é, a democracia nunca é um regime consolidado e o autoritarismo não é, estou falando agora do caso brasileiro mais especificamente, né? O autoritarismo não é uma ferida totalmente cicatrizada, que tenha ficado no nosso passado histórico e que a gente possa ficar tranquilos e pensar que essa página é virada, né? Eu estou dizendo óbvio, mas eu acho que às vezes é preciso que a gente diga o óbvio, que a gente lembre disso, tá? Então, é significativo, eu acho, né, que no ano em que se completam 60 anos do golpe militar, nós tenhamos vivido uma nova tentativa golpista, que felizmente não foi bem sucedida, né? Mas as ameaças golpistas, elas se sucederam ao longo de 4 anos, né? E talvez a gente possa pensar que essa geração que hoje cresce e atua politicamente no país, ela não viveu a ditadura, né? Portugal, a mesma coisa com o crescimento da extrema-direita, né? Então, eu acho que é um momento que, sim, devemos comemorar o 25 de abril, mas devemos estar alertas. Nós não vamos comemorar, é evidente, o 1º de abril de 64, mas nós devemos olhar para trás e tentar compreender melhor, cada vez melhor esse passado e compreender a democracia que nós construímos, né? De 85 para cá, de 84 para cá, vamos tomar as diretas já como uma referência, como dizia a Julieta na apresentação, né? Então, que democracia é essa que nós construímos e que heranças são essas que nós ainda mantemos desse passado autoritário? Então, acho que é um momento de reflexão, de balanço, né? Isso é extremamente importante. Então, dito isso, né, fazendo um pouco essa introdução muito genérica e dizendo o óbvio, né, nós vamos, nessa breve fala, eu acho que dividir em 2 momentos, 2 rápidos momentos. No primeiro momento, fazer uma reflexão, apontar algumas questões sobre essa relação democracia-autoritarismo no Brasil, né? Pensando sobre isso numa perspectiva um pouquinho mais longa, né? Uma duração um pouquinho mais longa. E num segundo momento, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu achei que seria interessante fazer um balanço do que os historiadores produziram e pensaram sobre isso ao longo desses últimos 20 anos. Século XXI, esse foi o corte, né? De pensar o que se estudou, o que se discutiu, que questões nos preocuparam e como essas questões nos ajudaram ou podem nos ajudar a compreender o nosso presente e a nossa democracia, né? Então, eu convidei a Lara, né, que é a minha orientanda de doutorado, e que está justamente estudando isso para que ela pudesse, então, partilhar conosco esses dados que ela está trabalhando na tese dela e que eu acho que são extremamente interessantes, né? Eu pensei que era um momento significativo e uma situação propícia para a gente, então, partilhar um pouquinho esses dados e refletir um pouquinho sobre eles, tá? Então, no primeiro momento, eu faço uma reflexão um pouco mais geral sobre a questão da democracia e autoritarismo no Brasil, faço o resgate um pouco dessas ideias. E aí, no segundo momento, muito brevemente, apresentamos esses dados, tá? Eu até pediria, Julieta, se possível, por favor, eu passei para o e-mail de vocês, teu e do João, essa apresentaçãozinha, se a gente puder depois partilhar, né? Para os colegas poderem visualizar melhor os dados, né? Então, mas eu vou começar, então, por essa primeira parte, essas reflexões, tá? E eu começaria, então, de hoje para trás, né? Não vou me estender nesses tempos bolsonaristas, porque todos vivemos
isso muito recentemente, todos temos certamente muito presente o que se viveu, o que se discutiu, as questões que foram colocadas nesses últimos 4 anos no Brasil, né? Mas nós passamos, durante o governo de Bolsonaro, 4 anos com ameaças constantes ao nosso sistema democrático. Né? A democracia que se construiu de 84 até 2018 foi ameaçada constantemente nos 4 anos de governo Bolsonaro. Mas aí a reflexão que eu quero propor muitas vezes, muitas ocasiões, né, a gente discutia e tentava entender o porquê, né, da eleição de um presidente de extrema-direita e da ascensão da extrema-direita ao poder no Brasil, né, e de ameaças tão fortes à democracia no país. Né? E as explicações que muitas vezes se buscou foram explicações de curto prazo. Pensando no impeachment, pensando na crise econômica, pensando nas alianças eleitorais, pensando na Lava Jato, pensando, enfim, nesse contexto mais curto. E eu acho que sim, essas questões têm que ser pensadas, mas é preciso olhar para trás e perceber que essas questões elas não caíram de paraquedas no Brasil contemporâneo. O Brasil é um país de forte tradição conservadora. O Brasil é um país que no século XX ele teve 2 ditaduras, 2 regimes ditatoriais longos na sua história. Né? Se a gente somar a ditadura Vargas e a ditadura militar, nós temos praticamente metade do século XX marcada por regimes autoritários no Brasil. Né? Então, não... a ascensão dessa direita mais conservadora, mais reacionária, extremista, ela não é algo que seja totalmente fora da curva. Tá? Então é preciso olhar para trás e pensar um pouquinho sobre essa questão da democracia e do autoritarismo na longa duração. E aí, de forma muito breve, né? O que eu chamaria a atenção? Isso, para mim, é muito interessante. E eu estou olhando de frente para trás, eu estou olhando do bolsonarismo para trás. Tá? Os nossos conservadores e autoritários, todos eles têm alguns quase que mantras que se repetem. Né? Então, a ascensão do bolsonarismo e da extrema-direita recentemente, as ameaças à nossa democracia muito recentemente, tinham por mote inicial e que se repetia indefinidamente, por isso que eu digo que era quase um mantra, né, que nós precisamos combater a velha política. Essa expressão era repetida constantemente, a velha política. A velha política ou a velha república, como diziam os varguistas. Né? A velha política ou o velho sistema que era o varguismo, como diziam os militares, né? Ou o liberalismo, enfim, quer dizer, sempre o velho, né? Eu sou o novo. Né? Então vamos combater a velha política, vamos combater a velha república. A desqualificação dos partidos políticos, porque afinal de contas os partidos políticos eles cuidam apenas dos seus próprios interesses. Né? O discurso não é novo. Então, eu não negocio com partidos políticos. Né? Eu fecho os partidos políticos, eu extingo os partidos políticos. Isso não é novo. Eu desqualifico os partidos políticos, eu desqualifico a política. Né? Eu desqualifico o sistema eleitoral, a representação parlamentar, porque, afinal de contas, o sistema eleitoral e a representação parlamentar são simplesmente uma forma de manifestação dos interesses partidários, que são meramente interesses oligárquicos, como diziam os varguistas, da politicália, como diziam os intelectuais autoritários brasileiros, né? E que a gente continua repetindo, da politicália que cuida apenas dos seus próprios interesses e não dos interesses públicos ou nacionais. Né? Da necessidade de um executivo forte que se sobreponha a essa politicália e a esses interesses que são escusos. Né? E, portanto, a busca
de um César, como dizia o Francisco Campos a respeito do Vargas. O Brasil precisa de um César, dizia o Francisco Campos. Hoje as pessoas saíam às ruas exaltando o mito, gritando mito. Tá? Então, eu preciso, se busca essa referência, né, de um líder forte que assuma o executivo e que se sobreponha a tudo isso. Veja, isso não é inédito na política brasileira. Tá? Um discurso nacionalista e patriótico que se apropria, apenas eles são nacionalistas, apenas eles são patrióticos. Tá? Não é de hoje que a extrema-direita se apropria dos símbolos que são nacionais como se fossem seus. Né? Já vimos isso no passado varguista, no passado da ditadura militar. Né? Incrivelmente, esses regimes autoritários todos, ou com pretensões autoritárias, porque felizmente o bolsonarismo não derrubou a democracia, né? Ele foi contido por uma democracia que foi se consolidando e se fortalecendo ao longo do tempo. Né? Mas é incrível como o Brasil é um país que ele vive sempre rondado e assombrado pelo comunismo. O Brasil é um país em que o comunismo está às portas de tomar o poder a todo momento. Em nome do combate ao comunismo, Vargas deu um golpe. Em nome do combate ao comunismo e expulsando e caçando os comunistas Jango, Brizola e outros, os militares deram um golpe. Né? Em nome do combate ao comunismo, Bolsonaro cometeu e ameaçou cometer outras tantas barbaridades. Né? Então, o espectro do comunismo ele nos ronda permanentemente. É incrível isso. Né? E um outro ponto que eu queria, então, chamar a atenção é que todos esses nossos regimes autoritários, eles se dizem democráticos. Além destas questões todas, eles se dizem os verdadeiros democratas, eles se dizem os verdadeiros nacionalistas e os verdadeiros defensores da pátria. Vejam, eu não estou dizendo novidade nenhuma, eu não estou dizendo nada que nós não tenhamos visto, ouvido, vivido nos últimos 4, 5 anos na história do Brasil. Mas isso não nasceu com o bolsonarismo. Nós precisamos olhar isso em longa duração e perceber que essas questões, claro que de outra maneira, não estou dizendo que a história se repete, claro que de outra maneira, em outro contexto, né? Certamente com outros argumentos e com outros vieses, mas essas mesmas questões estão colocadas na ditadura varguista e justificaram a ditadura varguista. Essas mesmas questões estão colocadas na ditadura militar e justificaram a ditadura militar. E lá se foram 15 anos de ditadura varguista e 21 anos de ditadura militar. Né? E 4 anos de ameaças de uma nova ditadura que, felizmente, não se consolidou. Quer dizer, a história ela não é determinada. Né? A história não se repete. Mas eu quero chamar a atenção para esse último ponto que eu referi, que é todos esses regimes autoritários, eles se dizem democráticos, incrivelmente. Né? Agora, que democracia é essa? E essa é a questão que eu acho importante da gente colocar. Que democracia é essa? O que nós entendemos por democracia? Né? E que democracia é essa que nós construímos no Brasil e que nós esperamos continuar construindo? Né? Nós temos que ter claro isso. Né? Então, muito brevemente, né, o que Vargas chamava de democracia, e nesse sentido Vargas é o mais claro e transparente de todos. Porque o que Vargas chamava de democracia era o que ele definia como uma democracia autoritária. Essa é a definição de democracia para ele, uma democracia autoritária, que era a democracia que não se baseava na liberdade como a democracia liberal, mas tinha por princípio fundamental a autoridade, porque nós precisávamos de uma autoridade, de um regime forte que garantisse a ordem, o desenvolvimento, a segurança, né? E que garantisse o poder a um presidente único, era essa a forma como eles se referiam, presidente único. E aí ele explica, seus intelectuais explicam o que eles entendiam por presidente único. Presidente único é aquele em quem ninguém manda.
Essas não são as minhas palavras, essas são palavras de Oliveira Viana, intelectual do regime varguista. Presidente único é o presidente em quem ninguém manda, que está acima de grupos e facções. Tá? E esse presidente único, ele preside uma democracia autoritária, ou seja, uma democracia baseada na autoridade. Uma democracia baseada na concentração de poderes, não na divisão de poderes. Só que o caráter democrático dessa democracia, na concepção deles, estava na inclusão social e na legislação social. Mas, em termos políticos, eles são os mais claros e sinceros de reconhecer o seu autoritarismo. Tá? Eu não vou me estender nisso, poderíamos discutir um longo tempo sobre isso, tá? Mas eu não vou me estender. Mas é uma concepção de democracia, e eles se diziam democratas. E essa era a verdadeira democracia, não a democracia liberal. Tá? Os militares, eles vão tentar nos convencer até hoje, tá? Os saudosos da ditadura militar vão tentar nos convencer até hoje que a ditadura militar foi democrática. Ela não foi uma ditadura. Por quê? Porque, afinal de contas, a institucionalidade democrática foi preservada durante aqueles anos. Afinal de contas, nós tínhamos uma Constituição, nós tínhamos partidos políticos, nós tínhamos eleições, nós tínhamos alternância de poder. Né? Mas não se considera, talvez se esqueça disso, né? Que nós tínhamos cassações, que nós tínhamos exílios, que nós tínhamos prisões políticas, que nós tínhamos censura, que nós tínhamos censura, né? Que nós tivemos a extinção dos partidos políticos previamente existentes e a decretação de um novo modelo partidário bipartidário, né? Que nós tivemos uma Constituição que foi outorgada, que nós tivemos atos institucionais que se sobrepuseram à Constituição, tá? Mas a institucionalidade, ela se manteve durante aqueles 20 anos. Né? E os militares e os saudosos da ditadura tentam nos convencer que aquele foi um período democrático. Mas qual é a democracia na concepção deles? A democracia na concepção deles é a democracia dentro dessa lógica institucional. É o institucionalismo. A manutenção dessa institucionalidade é que seria o atestado de que a democracia ela é vigente. Né? E não uma democracia que seja, de fato, substancial, que se coloque na prática, na liberdade, no respeito aos direitos individuais, aos direitos civis, aos direitos políticos. Né? Então, veja, há de novo aí uma discussão. Que democracia é essa? O que nós entendemos por isso? Né? E a mesma pergunta nós podemos fazer, nós podemos colocar em relação, à democracia que nós construímos de 84 em diante, né? Que é uma democracia, sim, de tipo liberal, que vai se basear nesses mesmos quesitos institucionais, mas que vai se basear na inclusão social, no respeito aos direitos individuais, civis, políticos, né? Nas liberdades, né? Nos direitos sociais. Essa é a democracia que nós buscamos construir, certamente precisamos aperfeiçoá-la muito, muito, em todos os quesitos, mas, de qualquer maneira, é essa democracia, nesta concepção, que se procurou construir, que se está ainda, eu acho, trabalhando, tentando construir e aperfeiçoar, mas que é essa democracia que foi frontalmente atacada pelo bolsonarismo, pela extrema-direita. Em nome de uma outra concepção de democracia. Porque Bolsonaro e os seus partidários também se dizem democratas. E se dizem defensores de uma democracia radical. Porque, afinal de contas, como assim que se limita, por exemplo, liberdade de expressão? Eu posso dizer o que eu bem entender. Como assim que existe um poder judiciário que limita, enfim, que se cometa atos arbitrários ou que se difunda fake news ou que se degrade a imagem
das pessoas, ou que se trate e se agrida o adversário como inimigo e assim por diante, né? Quer dizer, supremo é o povo, não é a institucionalidade. Então, que democracia é essa? Né? Bom, enfim, nós estamos ainda sob essa condição. Quer dizer, essas questões elas não estão sepultadas no passado, essas questões não foram sepultadas e superadas com a eleição de 2022. Essas questões estão colocadas em 2024. Então, eu não trago resposta nenhuma aqui sobre isso, mas eu trago questionamentos e a problematização de que, na verdade, nós precisamos discutir e aproveitar, então, esse momento para que nós façamos uma reflexão sobre que democracia é essa. Né? Sobre a ditadura, sim, os seus 60 anos, mas, primeiro que essa é uma questão que não está sepultada, a gente precisa compreender isso no seu passado, mas perceber as suas heranças e os seus elementos de continuidade, de permanência, né, de recorrência. E segundo, que democracia é essa que nós construímos e qual é a nossa concepção a esse respeito. Tá? Então, muito brevemente, desculpem, acho que eu acabei me estendendo um pouquinho, mas muito brevemente, essas são algumas reflexões que eu acho interessantes, a gente pode avançar depois no debate. E aí eu passo, então, a palavra para a Lara, para ela nos apresentar muito rapidamente também esses dados, tá? Do que a historiografia brasileira produziu sobre a ditadura militar nos últimos 20 anos. Últimos 20 anos que nós estamos pegando o século XXI. Supostamente, lá no início do século XXI, a ditadura era algo que estava no passado. Né? 2004 foram os 40 anos, depois em 14 os 50 anos, agora em 24 os 60 anos. Né? Então, a gente pega esse período todo. Então, só para a gente visualizar um pouquinho. Então, se a gente puder, tem como a gente chegar, senão a gente... Obrigada, Luciano. Eu vou tentar pegar aqui o arquivo, tá? Para a gente projetar. Só um pouquinho. É que eu não consigo, eu acho, compartilhar daqui, senão eu poderia compartilhar também. Não tem problema aqui, né? Embaixo, esse final aqui, né? Assim, os 20 anos aqui. A gente vai tentar projetar agora. Luciano, agradeço já a sua primeira fala. Vamos ver se vai dar certo. Apresentar, acho que daí eu tenho que ir em janela, né? E é esse aqui, né? Esse aqui. Uhum. Tá aparecendo? Abriu. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar ali para a sala. Ali está aparecendo, né? Eu acho que eu só vou ocultar aqui, oculta aqui, ignora aqui. Tá. Pronto. Isso. Eu só não sei se eu consigo deixar ela em forma de apresentação mesmo de slides. Deixa eu dar uma olhada aqui. Naquele cálicezinho lá embaixo, Julieta. Lá embaixo tem um cálicezinho perto do... Não, embaixo. Lá embaixo. Tem os comentários. Aí, esse cálicezinho ali. Aí. Eu não sei como é que esse aqui, né? Esse aqui. Sim. Mas acho que para apresentar pode ser aqui também, né? Pode ser no começo. É a mesma coisa. Mas dá para a gente visualizar aqui. Dá para visualizar? Ok. Tá. Enquanto vou tentando, tá bom? Ok. Bom, então, bom dia a todos, né? Eu sou a Lara, eu sou orientanda do professor Luciano aqui no programa de pós-graduação em História da PUC. E eu vim apresentar essa pesquisa que eu tenho feito nos últimos meses, que é sobre as produções sobre a ditadura civil-militar na área da história, né? Então, essa minha pesquisa foi dividida em 2 etapas até agora. Na primeira, eu levantei toda essa produção de 2004 a 2024, usando como filtro o termo ditadura militar, né? Porque aí eu consigo puxar outros trabalhos que usam o termo ditadura civil-militar ou então ditadura empresarial militar
E também, inclusive, nessa pesquisa, eu descobri um outro termo sobre ditadura, que é ditadura heteromilitar, que é um trabalho mais direcionado para as questões de estudo de gênero e sexualidade. Então, nessa primeira etapa, eu encontrei 4.774 trabalhos, entre teses, dissertações, livros autorais e coletâneas, dossiês também, e artigos livres. E aí eu fiz a seleção daquilo que não era da história, né? Então seriam as áreas afins, que seria o direito, o cinema, o jornalismo, as letras e outras áreas, assim, que vão fazer esse trabalho, mas o nosso foco era o estudo da história sobre a ditadura. Na segunda parte, eu fiz uma tabela, eu construí uma tabela, onde também eu fui escolhendo as categorias que eu ia colocar esses trabalhos, dividindo elas em algumas temáticas. Eu acho que eu consigo passar no slide. Não. Passa o próximo slide, por favor, Julieta. Sim, já passo aqui. Sim, 4.400. De 4.000 para 600. Uhum. Então, esse... Não estou conseguindo passar aqui. Não, deu agora. Esse aqui, né? Esse aqui. Isso. Deu? Ok. Do total de 4.000 tem 600. 600. Está aparecendo, né? Alguém sabe, gente? Alguém sabe? Alguém sabe aqui ajudar, gente? Apertar a setinha do próprio teclado. Setinha do teclado. Do teclado mesmo. Né? Não, também não. Obrigada. Mas tá aparecendo, Julieta. Aqui para nós está aparecendo. Aparece para vocês? Aparece. Para quem está aqui na... Então, está estranho. Deixa eu dar uma olhada lá, veja. Tenha apresentado. Está aqui, né? Isso. Aqui. Está aqui. Deixa eu ver. Essa aqui. Será que não é essa? Agora foi. Agora foi. Tá, então eu acho que eu sei. Tá? Eu acabei... Então, daí tem que sair daqui para poder ir lá, porque ele não está indo. Aí, volta lá. Aqui. Mas agora eu consigo acompanhando. Pode continuar, Luciano. Aqui para a tela cheia. A tela cheia é a apresentação do atual ali, né? Eu não lembro. Aonde? Do lado de vestibular. Aqui, né? Não, a tela cheia eu acho que é do começo ali. Ó. Centro grau. Tá. Deixa eu ver se... Vai. Ok, só que o problema é que a gente não vê... É essa setinha aqui, ó. Tá, ok. Pode continuar então, Luciano. Então, daqueles 4.774 trabalhos, a gente foi reduzido para 649, que são os trabalhos na área da história. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que repressão e resistência vai ser a temática mais pesquisada, tendo 173 publicações. A segunda área mais pesquisada vai ser sociedade, tendo 118 produções, e mídia vai passar dos 50, política vai passar um pouquinho, assim, acho que, se eu não me engano, são 53 publicações em política, e cultura também vai chegar nos 50, 51 publicações ao longo desses 20 anos. Eu acho que o próximo gráfico, Julieta, pode passar, por favor? Eu acho que a gente visualiza melhor do que nesse aqui, a divisão. Melhorou? Está passando para vocês? Não? Não. O gráfico é aquele pizza. O terceiro slide. Ele está em duas, sim. Ok, deixa eu ver se aqui eu consigo. Aqui já volta. Ele está em dois, eu não sei por que ele está em dois, mas eu vou voltar para a sala. Eu acho que é aqui. Aqui, para vocês, talvez seja aqui. Isso? Isso, deu, agora deu aqui. Ok. Pronto.
aqui a gente consegue ver, visualizar de uma maneira melhor o quanto em porcentagem essas temáticas vão ocupar, né? Repressão e resistência vai ficar em 26%. 26%. Enquanto sociedade vai ser o segundo com 16%, 18%. E aí a gente vai ter essas outras áreas, como cultura, política e mídia. Censura, educação. E aí a gente pode também agrupar, né, algumas questões, assim, a gente pode pegar a questão da censura, que eu dividi, eu tirei ela de repressão, mesmo que ela seja também uma forma de repressão, porque a gente consegue ver essa categoria de repressão e resistência, ela está ligada à violência física, né, enquanto a censura ela vai ser uma outra forma de violência. Então, se a gente agrupar esses dois também, sendo censura 3,4%, repressão e resistência seria quase 30% de produções nesses 20 anos. Então, também é uma questão interessante de a gente pensar. Se a gente juntasse também cultura, educação e ensino de história, a gente também teria quase um pouco mais de 10, né, uns 15% dessas publicações nesses 20 anos. Eu separei porque em cultura a gente vai ter estritamente trabalhos que falem sobre música, sobre cinema, sobre peças de teatro. E enquanto em educação a gente vai ter mais a parte dos projetos educacionais da ditadura, como o Mobral, né, que é de alfabetização de jovens e adultos, e a gente também vai ter as reformas do ensino, como a reforma do ensino superior. Ensino de história é estritamente ensino de história, né? Esses trabalhos vêm, na sua maioria, do mestrado profissional Profhistória, então eles apresentam como a ditadura pode ser ensinada nas escolas nos dias atuais, pensando também que a gente tem todo um processo político no Brasil no momento que quer barrar, né, o ensino dessas questões mais sensíveis. Pode voltar lá para o primeiro slide, por favor. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, né? Isso. Está aparecendo aqui para vocês. É que para eles dá uma diferença aqui, que eu estou com duas abertas. Então, esse aqui. Isso, agora deu. Então, eu fiz aqui para mostrar nessas três áreas que a gente pegou para construir essa fala aqui hoje, para ser mais um exemplo do que necessariamente o aprofundamento desse trabalho, né? A gente pegou repressão e resistência, que vai ser nesse gráfico de barra a cor branca, sociedade, que é a barra laranja, e cinza é mídias. Então, a gente vai ver que em 2004, por exemplo, a gente só vai aparecer a temática da repressão e da resistência. Isso também pode estar muito ligado a essa memória hegemônica que foi construída sobre a sociedade brasileira no período da ditadura, né? Já em 2014, a gente vai ter o primeiro salto das produções sobre resistência, que vão para 17 publicações naquele ano. A gente vai ter sociedade, que não vai chegar nos 10 ainda, e mídias, que começa a surgir nesse período. Enquanto eu coloquei 2023, porque a gente não tem o ano de 2024 fechado, então a gente não consegue ainda, né, ter a noção do que foi, o que vai ser produzido durante esse ano. Então, já em 2023, a gente pode ver que a questão sociedade, ela diminui, repressão diminui um pouquinho, mas ela continua ali sendo uma temática muito importante para os estudos da ditadura, e mídias também surge muito forte nesses trabalhos, principalmente os mais recentes falam da mídia alternativa, que também resistiu à ditadura de algum modo, né? Então, aqui esse outro gráfico em tipo pizza, ele também tá para mostrar nessa totalidade o quanto nesses 3 anos em específico essas temáticas aparecem, né, em porcentagens. Por fim, então, eu só gostaria de dizer que se a historiografia se ocupou em trabalhar com essas questões, né, e demonstrar essas questões, tanto o aparato repressivo e o terror de Estado, ela também tentou pensar a sociedade de algum modo, né? E
em contrapartida, está a nossa sociedade brasileira, que hoje hoje a gente passou por esses 4 anos de Bolsonaro, mas a gente ainda tem esse fortalecimento dessa extrema-direita. Então, para que nós, não só como historiadores, mas também como sociedade, a gente possa pensar essas raízes desse pensamento. Porque a ditadura, ela é um produto desse pensamento autoritário brasileiro, assim como o Estado Novo, e assim como a própria eleição do Bolsonaro em 2018. 2018. Eu só... Julieta, desculpa, a gente acabou se passando no tempo, mas uma coisinha só eu colocaria e eu observaria para fechar esses dados que a Lara está trazendo. Me parece, 2 coisas me parecem significativas, além disso que ela já comentou. Primeiro, observar que o total de produções, vejam, pela busca pela palavra-chave ditadura militar, apareceram 4.000 e poucas produções, mas destas, apenas 600 e poucas são da área de história especificamente. Portanto, existem muitas produções de muitas outras áreas que nós muitas vezes desconhecemos e não olhamos atentamente, né? Nós não trabalhamos com estas, nós trabalhamos só com as 649 que nós classificamos como história. Tá? Isso talvez 15% do total de produções relacionadas ao tema. É muito pouco. Tá? Precisamos, nós historiadores, talvez olhar mais para isso. Né? Acho que é significativo. E a segunda questão que eu chamaria a atenção vejam que aquilo que nós classificamos como política ou como golpe representa no máximo 10% da produção da história, da área da história, 10%. Tá? Nós continuamos olhando muito para a questão da repressão, e acho que temos que olhar mesmo, tá? Mas talvez a gente precise olhar mais também para as questões políticas, e aí eu acho que essa fala que eu estava fazendo no início nos remete para isso. Tá? Temos olhado talvez pouco para isso, e aí acho que nós temos perdido várias coisas também de compreensão desse processo. Né? Então, acho que são coisas interessantes só para destacar mais 2 aspectos que me parecem relevantes, além daqueles que a Lara já colocou. Mais uma vez, a gente agradece, né, pelo convite, pela oportunidade, e eu peço desculpas, Julieta, porque eu acho que a gente acabou passando um pouquinho além do tempo inicial previsto. Imagina, agradeço a Lara, agradeço a você, Luciano, muito obrigada pela explanação, né, tanto de um quanto de outro. E passamos agora, então, a palavra ao professor João Paulo Avelãs Nunes. Eu acho que seria bacana, talvez, a gente... Quer que acenda a luz? Né? Talvez acender a luz, né? E aí o Luciano e a Lara ficam nos acompanhando, e eu vou tentar aqui já também fazer o difícil trabalho de achar aqui os slides, né, gente? Porque isso é uma coisa assim que realmente é um grande desafio, né? Mas a gente acha aqui. Vamos lá. É esse aqui, né? Esse. Tá. Vamos lá. João, só antes de você começar, para eu não parar a sua apresentação, eu só gostaria de ver que você está ok, os slides, seriam esses aqui, né? Aqui, para ver se você está compartilhando. Né? Como o Luciano está vendo, o Luciano está conseguindo ver lá? Consegue. Deixa eu ver. Tá, porque só fechei o microfone para não atrapalhar aí, mas eu estou ouvindo, estou vendo bem. Então, João, por favor, fique à vontade. Então, posso? Por favor. Antes de mais, então, obrigado, agradeço ao UEPG e ao Programa de Pós-Graduação em História a possibilidade de estar aqui durante este semestre a trabalhar com estudantes e com colegas brasileiros e também a observar a realidade brasileira de forma mais direta e mais prolongada. Para quem trabalha a história do tempo presente, observar e analisar a realidade brasileira é um desafio importante e é uma temática muito, muito relevante. O Brasil é um país muito importante no mundo e, portanto, quem estuda a história do tempo presente tem todo o interesse em conhecer melhor o Brasil.
Agradeço também pessoalmente à minha companheira e colega a Julieta, agradeço ao meu amigo e colega Luciano estarem aqui nesta iniciativa que, para além de mais, para além de refletir sobre um conjunto de questões, comemora também os 50 anos do 25 de Abril, que é uma coisa que me diz a mim diretamente a respeito, porque sou cidadão português e porque o 25 de Abril de 1964 ocorreu em Portugal e terminou com um regime ditatorial que durou 48 anos, portanto, entre 1926 e 1974, é talvez das mais longas ditaduras da Europa do século XX, que não diz muito bem do meu país, mas é a realidade que ocorreu e que terminou precisamente nessa madrugada de 24 a 25 de abril de 1974. Obrigado também por isso. Se pudéssemos então agora passar à minha intervenção provocatória, ainda não. Ele saltou sozinho. Mas... Não, eu coloquei. Eu queria ver ainda o título. Ok. Sim, Claro. vou falar no título. Obrigado. O título é do Estado Novo ao 25 de abril de 1974, e aqui poderia terminar. E eu depois acrescentei, e é o 10 de março de 2024. Perguntarão que raio é o 10 de março de 2024, que ninguém sabe muito bem. Foi o dia das últimas eleições para a Assembleia da República, nas quais um partido de extrema-direita, chamado Chega, teve 18% dos votos. Já tinha tido 7% há 2 anos atrás, nas eleições anteriores, tinha tido há 6 anos atrás 1%, e portanto significa que num período de 6 anos passou de 1% para 18%, é neste momento o terceiro maior partido em Portugal, a seguir ao partido de centro-esquerda, o Partido Socialista, ao partido de centro-direita, o PSD, é o terceiro maior partido e, portanto, isto pode significar alguma coisa, mas já significa que este partido tem 18% dos votos e nas últimas eleições houve uma diminuição significativa da abstenção, portanto, mais portugueses do que era habitual nas últimas décadas votaram nestas eleições, não se aproximaram da percentagem logo a seguir ao 25 de abril, mas foi uma percentagem bastante significativa, portanto houve diminuição da abstenção e mesmo assim, ou por essa razão, este partido teve 18%. Aí eu ter acrescentado, fazer um tripé entre o Estado Novo, o 25 de abril e o momento político que vivemos atualmente. Então, se pudermos avançar. Bom, então, eu sendo historiador, tenho um bocado a mania da apresentação dos conceitos com os quais trabalho, acho que isso é importante e faria essa apresentação. Para perceber aquilo que está em cima da mesa, eu penso que é importante falar dos vários regimes que vigoraram em Portugal, vamos dizer, desde o início do século XX até hoje. O regime neoliberal não é a mesma coisa que a democracia, é importante identificar isso. Eu, por exemplo, diria que o regime que vigorou no Brasil entre 45 ou 46 e 64 não é um regime democrático, é um regime neoliberal. Há várias razões para isso, mas há uma muito simples, os analfabetos não podiam votar, isso eram, não sei, 20 e tal % da população brasileira, e quando não há voto universal masculino e feminino, por definição não pode ser um regime democrático. Há uma lacuna, há um déficit estrutural e estruturante, e portanto, Portugal até 74 nunca teve um regime democrático. Normalmente isto, a Primeira República Portuguesa, 10, 26, como sendo um regime democrático, não tinha voto universal masculino e feminino. Antes, pelo contrário, o número de pessoas com capacidade eleitoral, a porcentagem era de país de 20 e tal %, por isso não pode ser nunca um regime democrático. Regime neoliberal, pois ditadura autoritária e ou totalitária, e aqui o eu é importante, é irritante dizer assim, mas porque às vezes o debate muito sério se é autoritária ou totalitária, quando às vezes é um misto, tem características comuns, a realidade normalmente é híbrida, os conceitos podem ser absolutos, mas normalmente nunca os encontramos na realidade. Então, nós tivemos ditaduras autoritárias e tivemos eventualmente ditaduras tendencialmente totalitárias, outros regimes, temos também um regime democrático. Não tivemos ainda, mas houve países que tiveram regimes populistas e autoritários. E depois, também, como é que se muda de regimes? Há transições, normalmente as transições pactadas a partir de quem está no poder, ou seja, do regime ditatorial que está no poder e que aceita a pressão para a mudança e acaba por aceitar a mudança, mas tenta definir a regra dessa mudança, seria uma transição. Depois temos um golpe de Estado e temos uma revolução, e são coisas diferentes.
embora às vezes o golpe de Estado se transforme em revolução, e eu direi que o 25 de Abril começou como golpe de Estado e a partir das 8, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, transformou-se numa revolução, e isto literalmente. Depois temos outro tipo de postura política perante o processo de mudança, de transição, que são a contra-revolução, dentro da revolução a radicalização e dentro, relativamente à radicalização, a reação. Reação que pode querer estabilizar o regime democrático, fazê-lo regredir novamente a uma ditadura ou manter uma escalada da radicalização, como também aconteceu no século XX em vários países. Não foi o caso português, nem foi o caso brasileiro, mas aconteceu, por exemplo, sei lá, na Rússia, depois da União Soviética, será um exemplo desse característica. Também, relativamente a estas questões, é importante a justiça, caracterizar o que é a justiça transicional e os vários modelos de justiça transicional que foram testados. Podemos dizer, vamos dar um exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial, e depois também na terceira vaga de democratizações, e eventualmente a primeira terá sido a portuguesa, e a brasileira foi certamente uma delas, talvez as mais importantes, mas não resumir o sucesso ou insucesso da transição no médio e longo prazo à justiça transicional e refletir também sobre o conceito de processo transicional, ou seja, como é que a sociedade evolui e como é que a sociedade lida estruturalmente com a memória do que era antes e do que passei a ser depois. E, portanto, ver quais são os outros vetores dos processos transicionais que não são apenas a justiça transicional. Há até casos em que é possível que um processo transicional seja sólido e consolidado e a justiça transicional tenha sido bastante deficitária. E, finalmente, a maneira como olhamos para estas coisas, ou seja, o que é a realidade, ou seja, um objeto infinito e não acessível diretamente, só indiretamente, só de forma mediada, e depois quais são as grandes leituras dessa realidade, a ideologia, a ciência e a tecnologia de base científica e o que é a historiografia no meio disto, e por outro lado, como é que a chamada historiografia do tempo presente se posiciona. É a historiografia como os períodos mais recuados ou é uma espécie de misto entre ideologia, historiografia, jornalismo, etc. Portanto, são também categorias que estão em cima da mesa, que os historiadores utilizam, que eventualmente trabalham um pouco com o resto da sociedade, mas que acho que nos ajudam a compreender estas questões. Se pudermos mudar. Bom, então, Portugal no século XX, tal como o Luciano referiu para o Brasil, também tivemos várias mudanças, vários regimes e várias transições, de regimes mais abertos para regimes ditatoriais ou de regimes ditatoriais para regimes mais abertos, e salientava as mais importantes. Então, tivemos a Primeira República Neoliberal com vetores de autoritarismo, e isto é importante, com vetores de autoritarismo, que decorreu entre 5 de outubro de 1910 e 28 de maio de 1926. O Brasil, que acha que é uma periferia que está sempre atrasado, teve uma República primeiro do que Portugal. Somos mais atrasados do que o Brasil na transição de uma monarquia para uma república. E isto foi feito através de um golpe de Estado militar. Portanto, a instauração da República decorreu de um golpe de Estado militar. Claro que há civis envolvidos, há sempre civis envolvidos em golpes de Estado militares, mas o vetor de transformação, aquele que permitiu desempatar uma situação bloqueada, foi a iniciativa militar. Quando este regime entrou em crise, foi novamente um golpe de Estado militar que derrubou. Neste caso, foi de passar de um regime eventualmente mais fechado, embora a monarquia constitucional, na sua fase, tinha também características demoliberais com vetores de autoritarismo, portanto, há mais ou menos uma paridade dos níveis de participação e dos direitos políticos, mas quando se passa da Primeira República para a ditadura militar, há claramente uma restrição. Okay? Portanto, neste caso, os militares intervêm para fazer uma transição de um regime mais aberto para um regime mais fechado. E este regime mais fechado torna-se ainda mais fechado quando os civis assumem o poder, o que também não deixa de ser interessante para o Brasil. Ou seja, quando a ditadura militar é ainda uma ditadura autoritária e com várias hipóteses de saída, de evolução, elas eram defendidas por membros da elite máxima da ditadura militar, oficiais generais, por exemplo. Mas depois, quando esse regime consegue organizar a sua transformação numa estrutura permanente, num regime permanente, isso é feito através da passagem do poder
para os civis, nomeadamente para um civil em particular, um senhor chamado António de Oliveira Salazar, que era professor de Direito na Universidade de Coimbra, e que foi o ditador entre 28, que ele foi ministro, começou a ser Ministro das Finanças, depois em 1930, em que o governo já era controlado por ele, embora só fosse Ministro das Finanças, e 32, em que foi nomeado Presidente do Conselho, depois 33, em que consegue estruturar uma nova Constituição que serve para institucionalizar a sua própria ditadura. Portanto, Portugal é interessante porque da ditadura militar para a ditadura civil há um acréscimo de violência política e de repressão e de limitação de direitos. Portanto, o nosso AI-5 consiste na passagem da ditadura militar para a ditadura civil. Normalmente isto também não é habitual, mas em Portugal aconteceu assim. Este regime prolonga-se de, lá está, 28 de maio de 1926 até 1974, com aquele período ali institucional da passagem da ditadura para o Estado Novo. Portanto, são 48 anos de ditadura e, mais uma vez, é derrubado por um golpe militar. Um golpe militar que, neste caso, se transforma no próprio dia do golpe militar em revolução. E quando eu digo não é apenas simbólico, não é por causa dos cravos nos canos das metralhadoras ou nos canhões dos tanques e das chaimites que vão de Santarém para Lisboa e que, juntamente com outros destacamentos militares, concretizam a revolução, é porque a população em geral e determinadas forças políticas e sindicais pré-existentes durante a ditadura na clandestinidade ou na semi-legalidade, no caso das estruturas sindicais, tomam a iniciativa. Por exemplo, a libertação imediata dos presos políticos é a iniciativa já da revolução, é de civis, é de forças civis. Os militares vão atrás e tentam depois controlar, no sentido de evitar que haja violência. Chegou a haver tiros por parte da polícia política que mataram pessoas. Os 4 mortos nesses dias foram apenas esses, e transforma-se numa revolução. E depois instituímos um Estado democrático que reconheceu o direito à autodeterminação e independência da generalidade dos territórios não autónomos e que, um pouco depois, inicia um processo de integração em instituições e processo de instituição europeia que levam, em 1 de janeiro de 1986, à integração plena na altura da Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia. Portanto, há aqui várias transições. O aspecto interessante é que todos eles foram protagonizados por militares. Sem os militares, o regime vigente não é substituído, não é possível substituí-lo. Há transição por militares de mais aberto para mais fechado e de mais fechado para mais aberto, e o regime mais político, mais duro, mais opressivo, mais limitador de direitos em Portugal resulta da passagem de uma ditadura militar para uma ditadura civil. De uma liderança militar para uma liderança civil. Portanto, não é inequívoco que os militares sejam exclusivamente, mesmo enquanto atores políticos, indivíduos, protagonistas de regimes mais violentos ou da passagem de regimes mais abertos para regimes mais fechados. O contrário também acontece. Se pudermos avançar. Bom, então, principais processos transicionais em Portugal, momentos de transformação e os respectivos contextos nacionais e internacionais. Então, a crise e o terror do regime neoliberal da Primeira República ocorreu na chamada época do fascismo, e eu acrescentaria do stalinismo, ou seja, naquele período em que os regimes políticos emergentes, aqueles que aparentemente seriam o futuro da humanidade, eram o regime fascista e os regimes stalinistas, não é? E teve muito a ver com as clivagens acentuadas durante a Primeira Grande Guerra, com a crise do modelo de governação económica do capitalismo então dominante, que era a teoria económica marginalista, com o início da crise do colonialismo, da reivindicação dos territórios não autónomos mais importantes do direito à independência, no caso do Império Britânico, lembra-se a Índia, não é? Que inicia esse processo, e na Indochina francesa, não é? E também no caso português, há uma primeira iniciativa independentista em Angola, não é? Que aliás é tratada num romance ou numa novela do José Eduardo Agualusa que se chama A Conjura, precisamente, e também a emergência do coletivismo e do corporativismo como alternativas absolutas ou parcelares ao capitalismo de matriz marginalista, mais ou menos nacionalista, que vigorava.
Temos depois a segunda crise, que é a crise do regime tendencialmente totalitário do Estado Novo, no período da Guerra Fria, e que resulta também, em parte, não em Portugal, mas no que se passava em outros países europeus e do mundo, da hegemonia do keynesianismo, da crise do corporativismo como solução política, de políticas económicas e sociais eficazes, e do próprio coletivismo, e da pressão para o fim do colonialismo. Pelo menos do colonialismo multicontinental, não é? Porque há aqueles colonialismos contíguos, não é? De países que têm a sua metrópole e as suas colónias em territórios contíguos, que provavelmente são processos mais complexos e que se prolongam até aos nossos dias. Finalmente, temos uma transição que não é, digo eu como cidadão, não como historiador, felizmente uma transição completa em Portugal, nem sequer uma ameaça tão avassaladora como foram os resultados eleitorais das eleições para a Presidência da República, das duas últimas eleições para a Presidência da República do Brasil. A nossa extrema-direita tem 18% de votos para já, não quer dizer que não venha a ter 51% ou qualquer coisa assim, mas para já tem 18%, e que é aquela que resulta dos resultados das eleições para a Assembleia da República 10 de março de 24, em que o Chega, o Bloco de Esquerda e o PCP, ou seja, um partido de extrema-direita, e de alguma maneira, embora com uma relação diferente com a democracia, o Bloco de Esquerda e o PCP tiveram juntos à volta de 18 mais 5 mais... Sim. Sim. Ok. Ok, veria aqui. É que eu que tenho... Pode falar, só não virar tanto. De vez em quando. Sim, ok. Então, o que é que nós teríamos aqui? Primeiro, isto ocorre no período do pós-Guerra Fria, portanto, não é nem no período da época do fascismo, nem no período da Guerra Fria. Há uma alteração do contexto internacional, há uma situação de disrupção do sistema das relações internacionais, e quais são os fatores de crise que poderão ajudar a contextualizar esta não transição, mas eventual embrião de uma reivindicação de mudança do paradigma político em Portugal. A crise do monetarismo e da globalização neoliberal, foi claro na crise de 2008, a emergência do corporativismo e do coletivismo protecionistas como eventuais alternativas, o regresso também às soluções keynesianas ou do estruturalismo no países menos desenvolvidos e da globalização regulada, e também a pressão de fatores que provavelmente em períodos anteriores não estavam presentes, como a crise ambiental e demográfica. Quando falo de crise demográfica em Portugal, é simultaneamente o envelhecimento da população e a possibilidade de ter como alternativa a imigração, mas por outro lado a rejeição da imigração, que é uma contradição lógica, mas que ocorre na cabeça das pessoas. Eu presumo que muitas das pessoas que votaram no Chega em Portugal votaram porque não querem tantos imigrantes em Portugal, embora se não fossem os imigrantes, setores de atividade inteiro fechariam, e a capacidade da sociedade portuguesa de produzir riqueza, que paga as reformas dessas pessoas, seria posta em causa, mas a cabeça das pessoas não é só lógica, e há medos e fantasmas e instrumentalização desse medo e fantasma que funciona. A crise cultural e da multiculturalidade, a ideia de que tudo é relativo, tudo é possível, tudo é afirmável e que a relação entre os discursos, as narrativas e a realidade é absolutamente irrelevante. O que interessa é o empenho e a vontade da narrativa, porque se a narrativa convencer as pessoas, a partir do convencimento pode-se mudar a realidade, portanto a realidade torna-se irrelevante. Não é? A crise da democracia e do multilateralismo, agora desapareceu. A emergência de organizações radicais, de governos populistas e autoritários, no caso não em Portugal, mas em muitos outros países que acabam por influenciar em Portugal, indiretamente e diretamente, e aqui é curioso que muitos cidadãos brasileiros e portugueses, portanto, com dupla nacionalidade a residir em Portugal, votaram na extrema-direita. Portanto, não só há uma influência direta do que se passa nos Estados Unidos, em França, na Holanda, numa série de países, mas há uma influência direta em que há cidadãos com dupla nacionalidade que, votando em Portugal, votam apoiando aquilo em que acredito, obviamente, e também do poder e da atração de regimes ditatoriais, e aqui os exemplos clássicos e mais relevantes num país como Portugal serão a Federação Russa e, mais ainda, a China, ou a República Popular da China. Para terminar, eu também me estou
Pronto, a historiografia, eu vou passar rapidamente, poderiam ter um papel bastante mais importante neste debate, porque são a ciência social que consegue analisar mais cabalmente e mais globalmente esta realidade, e as tecnologias dela derivadas. Eu acho que esse papel tem sido pouco alcançado por duas razões. Primeiro, porque os historiadores levam um pouco a sério esse trabalho, e muitas vezes cedem muito à facilidade da mistura do discurso ideológico com o discurso científico e deslegitimam-se, e por outro lado, porque quando se passa da produção de conhecimento para a divulgação de conhecimento através de coisas como o ensino, a museologia, etc., ainda cedem mais à tentação da inculcação ideológica, portanto, desvalorizam-se, e por outro lado, porque a sociedade acha que, pelo menos a sociedade portuguesa, acha que as ciências da natureza e as tecnologias dela derivadas são muito importantes, mas que as ciências sociais e as tecnologias dela derivadas são mera cultura ou mera retórica ideológica e, portanto, não são tão relevantes assim. Portanto, as pessoas têm acesso a essa informação, mas ela é trabalhada de forma muito aleatória e em muito pequena quantidade de tempo para o que seria necessário, e, portanto, temos falhado como historiadores e como divulgadores da historiografia, temos falhado bastante nesse campo. Para passar por terminarmos, para não ir muito além do tempo, depois haver debate. Ok, e então, o que é que eu acho que nós poderemos fazer? E eu digo isto como um historiador que, enquanto cidadão, acredita na democracia, no multilateralismo, no combate às desigualdades e às formas de discriminação, no desenvolvimento integrado e sustentável e numa governação cuidada da multiculturalidade, que inclui os fenómenos migratórios. Eu acho que o nosso papel principal será a produção de conhecimento de qualidade objetivante e a sua divulgação, e depois a produção de soluções tecnológicas que, nas várias áreas com as quais nós podemos trabalhar, como o ensino, como o património cultural, a museologia, como a cultura organizacional, etc., ajudem a divulgar esse conhecimento. E para que este conhecimento seja verdadeiramente objetivante, ou seja, se aproxime o máximo possível em cada momento da realidade, nós devemos aceitar mais debate teórico e mais debate, mais auto- e heterorregulação deontológica, que é uma coisa que, na maior parte dos casos, não existe, e mesmo quando existe, como no caso da museologia, não é levado a sério. Só para dar um exemplo, em Portugal não há nenhum museu que tenha um conselho consultivo que avalie não só a pressão do dono do museu relativamente à equipa de museólogos, nem a atividade da equipa de museólogos. Portanto, significa que, na prática, há um código deontológico dos museólogos, mas ele não é utilizado. Em Portugal não há deontologia dos professores e dos investigadores de história, nem dos outros, mas neste caso dos apontos de geografia, e nas outras áreas, como da cultura organizacional, da informação territorial, do turismo, do lazer e turismo de património cultural, também não há. E, portanto, seriam contributos que acho que nós poderíamos dar. Convém lembrar que as áreas de saber que hoje têm um papel mais importante na nossa sociedade, que são levados mais a sério pela nossa sociedade, como a biologia, a medicina, a farmácia, as engenharias, fizeram este caminho. Ou seja, lutaram consigo próprios e intervieram na sociedade para se autorregular e para demonstrarem, os próprios economistas, essa utilidade. Portanto, talvez haja aqui um caminho no âmbito socioprofissional a fazer, que poderá ajudar a alterar a nossa posição nestes debates e nesta divulgação de conhecimento. E para já era isto, espero que haja agora muitas objeções e discordância no debate. Obrigado.